daríamos para dizer que Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, está dividida em dois grandes temas, dois grandes blocos. Do versículo 1 a 3, como diz ali no PowerPoint, ele tenta explicar quem nós somos. E do versículo 4 a 6, ele fala como nós devemos viver. Ele é mais prático. Eu gosto muito de Efésios. A porção Efésios no capítulo 5 é a porção da Bíblia que melhor expressa o que tem no coração de Deus a respeito de família, por exemplo. Ele é muito prático. Ele fala sobre os relacionamentos entre os cristãos, dentro da família nuclear e também na igreja. E ele é muito prático, o livro de Efésios. Mas o livro de Efésios, de acordo com como Paulo foi inspirado, ele começa não de uma forma prática. Talvez ele pudesse começar o livro de Efésios dizendo: olha, gente, façam isso, não façam aquilo. Quando nós nos envolvemos com aconselhamento, por exemplo, que é uma das tarefas de quem é líder espiritual de uma igreja, você se depara com diversas situações inusitadas da vida das pessoas. Alguns adolescentes, por exemplo, com problema com seus pais em casa, problema de obediência, às vezes problema entre marido e mulher, raramente acontece, estou citando aqui ao passant só. Às vezes situações que você não sabe nem o que dizer. E aí você vai para a Bíblia e normalmente você pega alguma coisa prática e diz para o cara: ó, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que obedecer, você tem que honrar, você tem que perdoar, enfim, a gente diz aquilo que a Bíblia fala. Mas o que eu tenho visto na carta aos Efésios, que muito antes de Deus dizer para nós como nós devemos viver, e isso é importante, Deus explica para a gente o que Ele fez, quem nós somos, e aí então Ele diz por que é que nós devemos viver da forma como nós devemos viver. Por exemplo, quando a gente lida com o tema perdão, todo mundo sabe que a gente tem que perdoar. Inclusive quem não é cristão sabe que perdão é uma coisa boa, no mínimo. Mas quando você entende biblicamente o significado do perdão, quando há uma consciência do significado teológico de perdão, do que Deus fez por mim, muda completamente. A qualidade do perdão, o significado de perdão fica muito mais profundo. Então dá para dizer que Efésios está dividido entre essas duas partes. Nós vamos chegar nos capítulos 4, 5, 6, e lá vai ser muito jóia a gente trabalhar ali, nós vamos ter muitas coisas práticas, mas nesse início nós vamos ter um pouquinho de paciência olhando algumas bases bíblicas e teológicas a respeito de por que nós devemos viver como nós vivemos, ou quem nós somos em Cristo, por que Cristo fez o que fez por nós, qual a razão. E aí são às vezes conceitos teológicos, alguns mais profundos, alguns talvez um pouco controversos. Você vai ouvir, vai dizer: será que é por aí mesmo? Eu quero te dizer que a gente vai ler o que está na Bíblia, e se está na Bíblia, eu acho que é por aí mesmo, tá bom? A carta de Efésios, queridos, é uma carta escrita por Paulo e é uma carta muito pastoral. A carta aos Efésios, diferente de outras cartas, ela não foi escrita por Paulo para a igreja para tratar de algum problema que a igreja tinha. A carta aos Efésios se tornou depois uma carta circular. Muito provavelmente a carta foi escrita à igreja de Éfeso e depois se tornou uma carta popular. Há outras vertentes, mas para nós hoje basta entender que a carta foi aos Efésios e foi além dos Efésios, da igreja de Éfeso. E essa carta, então, não é uma carta que trata de assuntos polêmicos. Ela é uma carta muito devocional, muito tranquila. Vai falar sobre Deus, sobre o Espírito Santo, vai falar sobre a obra de Cristo, vai falar sobre quem nós somos, vai explicar para nós a respeito de uma nova identidade, um novo homem que Deus está fazendo a respeito da salvação, um novo corpo sendo formado, o corpo de Cristo, né? E esse corpo de Cristo tem um impacto na sociedade hoje. Deus quer usar o corpo de Cristo para a glória dele hoje, e esse novo corpo, essa nova maneira de pensar é uma maneira que nós como igreja devemos viver, e vamos, se vivermos assim, certamente impactar a sociedade ao redor. Mas
Então a carta aos Efésios ela é uma carta muito pastoral, muito tranquila. É uma das cartas que Paulo escreveu da prisão, assim como Filemon, assim como Filipenses e Colossenses. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Aliás, vamos falar rapidamente aqui sobre esses aspectos introdutórios, porque se a gente lida expositivamente, a gente tem que pelo menos saber quem que escreveu, quem que recebeu e faz parte. Então, o autor é Paulo. Versículo 1 começa, se você tiver sua Bíblia, por favor, abre em Efésios, versículo 1, capítulo 1. Vamos acompanhar ali, como diz um professor meu, o esboço está aí. Vamos acompanhar o esboço, tá bom? Ali diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos nessa saudação aqui que quem escreveu foi Paulo. Como disse, Paulo estava preso, era uma prisão domiciliar em Roma. Ele estava acorrentado pelo pulso a um soldado romano, que o levava para cima e para baixo. Ele tinha liberdade para sair, pelo que se sabe, mas a circulação dele era limitada, ele tinha que voltar para casa e o soldado estava sempre em cima dele. Mesmo assim, ele escreve várias cartas que são uma inspiração para nós até hoje. E Paulo se define como apóstolo. Jesus escolheu especificamente 12 apóstolos. E Paulo é tido na Bíblia como o apóstolo fora do tempo, o temporão. Porque Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressurreto, quando Jesus pessoalmente aparece para Paulo e diz assim: Paulo, eu te escolhi para que tu sejas um apóstolo meu. Então, um apóstolo na Bíblia é aquela pessoa que tem uma mensagem urgente. Apóstolo é aquele que carrega uma mensagem que não é sua, a mensagem é de Deus e é uma mensagem urgente. Então Paulo entende essa missão que ele tem e ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus, diz o versículo 1. Então Deus o fez apóstolo, Deus o compeliu a ser apóstolo. Importante dizer isso porque hoje em dia a gente vê muito apóstolo por aí que eu não sei se enquadra nisso, né? Como é importante hoje em dia a gente vê nas igrejas a gente ter título, né? O cara é pastor, o cara passa um tempo, o cara é bispo, passa um tempo, o cara é apóstolo. E, dentro de uma visão um pouquinho mais ampla, se você entender que apóstolo é aquele que tem uma mensagem, que tem uma urgência, que é alguém comissionado, a gente até pode entender, mas biblicamente os apóstolos eram 12, um deles deu errado, que foi Judas, e depois Paulo aparece fora de tempo. Então Paulo tinha essa urgência, Paulo tinha essa incumbência de pregar. E ele envia essa carta para quem? Diz ali na Bíblia, aos santos e fiéis. Ele queria desafiar os irmãos daquela igreja a se manterem firmes na salvação que eles tiveram. Paulo conhecia aqueles irmãos. Paulo tinha estado aproximadamente 30 meses, quase 3 anos entre eles. Paulo viu aquela igreja nascer, Paulo tinha um carinho especial por aquela igreja, e talvez por isso que Paulo escreve para aquela igreja de uma forma mais pastoral, mais encorajadora, dizendo: olha, lembrem, não se esqueçam do que Deus fez por nós, por isso vamos viver de acordo com essa graça que nos alcançou. E a cidade a qual ele escreve, como eu já falei, foi a cidade de Éfeso, onde a igreja estava. Era uma cidade grande. Dizem os historiadores que tinha aproximadamente 300 mil habitantes, era uma cidade portuária, uma cidade pujante, tinha um teatro procure no Google, você vai achar, um teatro que tinha capacidade para quase 25 mil pessoas. Porto Alegre acho que não tem um teatro desse, tem? Só as arenas, né, futebolísticas, né, modernas, mas não tem. Então era uma cidade muito grande, e como toda cidade portuária, cidade grande, tinha sua idolatria, tinha seus problemas, tinha aquelas confusões todas, e aí Paulo entra escrevendo, dando algumas instruções. Vamos olhar comigo o versículo 3, por favor. Versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais
em Cristo. Vamos até o 6. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós vamos hoje até o 6. Então eu quero olhar com vocês algumas ideias que estão aqui no versículo 3. Paulo começa o versículo 3, ou a carta que ele escreve, dizendo: bendito seja, louvado seja. Paulo começa se alegrando, Paulo começa vibrando, Paulo começa com entusiasmo, dizendo: Deus seja louvado. Gente, vamos louvar Deus. Deus tem feito coisas incríveis por nós. E quando eu comecei a ler esse texto, me parece que ele encaixou bem esse tom de alegria, de louvor, encaixou muito bem com aquilo que nós temos vivido aqui na igreja nos últimos tempos, porque nós viemos da Páscoa, onde nós relembramos a morte de cruz, a ressurreição. Nós tivemos uma sexta-feira de contrição, lembrando de que Cristo morreu por nós na cruz. Tivemos um estudo e uma mensagem sobre jejum recentemente, onde percebemos ali que o jejum tem a ver com você procurar maior intimidade com Deus, procurar se humilhar diante de Deus, procurar abrir mão dos seus direitos, da sua maneira de pensar e dizer: Pai, eu quero entender melhor o Senhor, uma atitude de humildade, de contrição. Então nós estamos vindo dessa semana mais introspectiva e estamos entrando agora num tema vibrante, um tema alegre, e Paulo começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele repete a ideia do louvor. Se você olhar, está com a Bíblia aberta, versículo 6, ele fala: para o louvor da sua gloriosa graça. Ele repete. Versículo 12, ele repete também: para que sejamos para o louvor da sua glória. Há um tom, um clima de gratidão, de entusiasmo, de euforia, de alegria, quando ele começa a pensar e explicar para os irmãos aquilo que Deus tinha feito, não só por ele, mas por todos os irmãos que estão ali. Quero destacar uma expressão. Paulo diz: louvado seja quem? Para quem ele está trazendo e apontando louvor? Para Deus e Pai. O que é interessante é que na cultura judaica, Deus era santo, santo e temível, e habitava no sublime trono nos céus. E havia na cultura do judeu um conceito de distanciamento de Pai, de Deus, um conceito de santidade de Deus que tornava o judeu então inadequado até para citar o nome de Deus. Na Bíblia judaica, Taná, por exemplo, a palavra Yahweh, que é a palavra Deus no hebraico, não era nem escrito nem usado. O pessoal usava a palavra Adonai na Bíblia para se referir a Deus, porque Deus é tão santo, Deus é tão poderoso, e não podemos nem citar o nome dele em voz alta, não podemos escrever o nome dele. Então havia na cultura judaica uma atitude, uma sensação de temor, quase terror com esse Deus santo. E aí Paulo fala Deus e Pai. São dois temas completamente controversos e separados por si. Mas Paulo quer mostrar para aqueles homens, para os cristãos de Éfeso e para nós, que esse Deus santo, ele é também Pai. Jesus chamou ele de Abba, Pai, papai, papaizinho. E Paulo também então traz uma ideia para a gente, que sim, Deus é santo, Deus é poderoso, mas Deus é o seu Pai, não um Pai terreno, não o seu Pai de carne e osso, seu Pai de sangue, mas um Pai, um Deus, aliás, um Deus que se fez Pai para você que está me olhando aqui, para todos nós. Deus quer ser seu Pai. E ele fala que Deus nos abençoou, que nós tivemos muitas bênçãos, mas ele fala que Deus nos abençoou em Cristo.
Me parece que as bênçãos aqui não são bênçãos materiais, embora nós tenhamos que reconhecer que Deus tem nos abençoado muito materialmente, tem nos suprido. Mas as bênçãos, me parece que Paulo está falando aqui, são bênçãos espirituais. E ele então coloca Cristo no devido lugar como filho dele, como filho de Deus, e dizendo que Cristo é soberano, que Cristo, as bênçãos se originam em Cristo para nós. As bênçãos espirituais, elas emanam da pessoa de Cristo sobre nós, e que Cristo controla todas as coisas no céu e na terra. Nada escapa ao controle de Deus. Enquanto na cabeça do judeu, bênção tem a ver com bênção sobre a terra, sobre a produção, sobre a produtividade, sobre a prole, sobre o país deles. Nessa era que nós vivemos hoje, na era da igreja, a bênção tem a ver com a presença preciosa de Deus em nós, e tem a ver com tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, Paulo diz que nos abençoou em Cristo. Em Cristo. A palavra em no original é dentro de Cristo. É como se Cristo tivesse nos colocado numa redoma e estivesse então nos protegendo, nos nutrindo, nos guiando. Se estivéssemos presos nesses laços de amor com Cristo, Cristo é central na obra que Deus tem feito na nossa vida. Cristo é aquele que nos abençoa. Cristo é o agente abençoador. É por Cristo que nós chegamos até o Pai. Cristo é o caminho. Então as bênçãos são em Cristo. E ele fala também, tem uma expressão que Paulo usa aqui, que é uma expressão que a gente não gosta muito de usar, porque ela talvez possa dar um pouco de dúvida. Ele fala nas regiões celestiais. Cristo, Deus nos abençoou em Cristo nas regiões celestiais. Paulo usa na carta aos Efésios 5 vezes essa ideia de regiões celestiais, né? O que seria regiões celestiais? O mundo espiritual, embora seja invisível, ela é uma realidade. Paulo fala sobre isso. Regiões celestiais, né, para quem gosta de ver, olhar, assistir Star Wars, alguma coisa parecida, não é uma abóboda, né, onde Cristo está lá e protegido, e que nós, quando formos ao céu, vamos entrar nessa esfera protetora. Não é uma morada celestial, um lugar que Deus está, né? Mas existe um ambiente espiritual onde Cristo reina hoje e onde nós também reinamos com Ele, já reinamos com Ele espiritualmente, mas é uma região onde há muita luta espiritual acontecendo também. Dá uma olhada para nós como Paulo repete essa expressão, ou uma expressão similar em Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares... É passado. Nós já estamos reinando com Cristo. Calma, mas você está aqui comigo olhando para mim, o que significa isso? Espiritualmente, nós já estamos conectados com Cristo. Há um vínculo nosso com Cristo. Todos aqueles que foram salvos por Cristo já estão em Cristo. Não, você não está morto, você está vivo, respirando. O dia que você morrer, o seu espírito então vai para Cristo e seu corpo fica dormindo ou morto, enterrado, até o dia da ressurreição, onde seu corpo será glorificado. Mas o ponto não é esse. O ponto é que Paulo entende de que há uma realidade espiritual, que Cristo está reinando nessa realidade espiritual e que nós já estamos assentados com Ele em Cristo. Abra sua Bíblia para Efésios 6:12. Paulo termina praticamente a epístola de Efésios falando que há uma luta acontecendo, e no Efésios 6:12 ele diz que nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos inimigos que não são de carne e osso. Nós temos inimigos nas regiões espirituais,
que estão de certa forma entrincheirados, olhando Roger de longe, percebendo como que ele age, e esses inimigos, que são o diabo e seus demônios, preparam armadilhas para a gente. A gente vai ver isso no final da carta aos Efésios. O fato é que nós vemos que Paulo não nega a realidade espiritual. Enquanto às vezes a gente é muito cético, ou a gente é muito cartesiano e acha que tudo que existe é o que nós vemos. Não. Existe algo mais, existe uma realidade espiritual, onde Cristo reina hoje, e é uma batalha espiritual acontecendo entre Cristo, seus anjos e Satanás e os seus demônios. Cristo já ganhou essa batalha. Já ganhou, mas a derrota final ainda virá. A guerra está vencida, amém? Mas a batalha ainda continua, umas pequenas batalhas. Então, Deus age nessas regiões celestiais. Então é importante nós olharmos o tom. Esse versículo dá o tom daquilo que Paulo vai escrever até o versículo 14. Curiosidades teológicas. Versículo 3 até o versículo 14 é uma frase só. Tem algumas vírgulas só. Mas é como se Paulo tivesse pego a pena, uma algema numa mão e a pena na outra, e tivesse escrito aquilo num ato de inspiração divino continuado. Algo que Deus colocou para ele, ele vem escrevendo. Do versículo 3 até o versículo 14. Ele vai mostrar então nesse texto como que Deus agiu através da pessoa de Cristo que obedeceu até o fim. O Sami vai falar disso. E a salvação, ela se dá pelo poder do Espírito Santo. E a manutenção de nós, cristãos, é pelo poder do Espírito. Então Paulo dá nesse primeiro versículo esse tom de gratidão a Deus por tudo que Deus fez. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus Cristo crucificado, nós temos elas disponíveis para nós. E por isso nós somos o povo de maior sorte do mundo. Tudo isso Deus fez, movido por uma única razão, que eu quero mostrar para vocês agora. E a razão que Deus fez isso, a razão porque Deus te amou, a razão porque Deus enviou Jesus, a razão porque o Espírito está entre nós hoje, é apenas uma: Deus te ama. Deus te ama com amor incompreensível. E esse amor está disponível para todos nós. A primeira expressão de amor que nós podemos ver aqui na carta de Efésios, nesse início, é que Deus te escolheu. O versículo diz que mesmo antes da criação do mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Eu quero olhar um pouquinho isso. Antes da criação do mundo, às vezes eu mesmo pensei que a cruz de Cristo, o plano de salvação em Jesus, foi uma contingência de Cristo, foi uma contingência de Deus. Deus viu que o pecado ia crescendo e que as pessoas não iam conseguir chegar até Ele, e que aí Deus teve uma boa ideia, vou fazer nascer um filho, Maria, vou colocar uma cruz ali e ele vai morrer, está resolvido o problema. Não, a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Queridos, antes de Gênesis 1, Deus já era. Antes de Gênesis 1, Cristo já era, já existia. O Espírito Santo já existia. A Trindade existia antes dos fundamentos do mundo serem colocados. Antes do céu, antes da terra, antes de qualquer expressão da criação de Deus, Deus já existia e Deus escolheu as pessoas, salvou da perdição, salvou do inferno, capacitadas pelo poder do Espírito para serem santas em Porto Alegre no dia de hoje, a fim de gerar um impacto nessa cidade. Então, a cruz de Cristo também já estava planejada desde antes da criação do mundo. Ele sabia tudo o que aconteceria. Estava tudo traçado por Deus. Nada escapa do seu controle. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Nada pegou ele
por acaso. Abra sua Bíblia comigo para a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. 1 Pedro 1. Versículo 18 a 20. Pedro vai repetir isso que Paulo disse. E vai reiterar, mas de uma forma um pouco diferente. 1 Pedro 1, 18 até 20 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira antiga de viver, transmitida por vossos antepassados. Mas nós somos redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês aqui na Igreja Conde que estão nos ouvindo. Veja, o plano de Deus e Cristo, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, estava estabelecido por Deus. Esse plano era um plano divino de Deus, era da vontade de Deus agir assim. Mas era um plano, como diz aqui a Bíblia, que de certa forma estava escondido, não havia um conhecimento, um discernimento da humanidade a respeito disso. Começou a ser revelado com a chegada de Cristo. Quando Cristo nasce, começam as coisas a fazer sentido, porque os profetas falavam e criam, mas não tinham verdadeira lucidez daquilo que aconteceria. Então o fato é que antes da fundação do mundo, o plano já estava traçado. Deus te escolheu desde sempre para você ser seu filho, e você ser perdoado, e você viver em comunhão com Ele e entre nós. Agora, como eu falei antes, o que moveu Deus nessa direção foi uma coisa: amor. Deus é amor, diz a Bíblia. Uma das características mais poderosas do caráter de Deus é o amor. E a Bíblia chega a expressar que Deus é amor. A plenitude, a fonte, a origem de todo tipo de amor está em Deus. Não há uma origem paralela, horizontal. Vem tudo de Deus. Agora, o que é amor para nós? Sabe que a gente entende o que é amor? Vou tentar te lembrar, no Antigo Testamento nós temos a ideia, uma história, de um homem que se apaixona por uma prostituta. Nossa, por uma prostituta? Deus disse para ele: vai e casa com ela. E ele casou com uma prostituta. E esse homem então tinha essa esposa que saía de casa, se prostituía durante o dia, durante a noite, e voltava para casa, e esse homem então a recebia, a perdoava, e ela dizia ok, e ela saía de novo, passava dias fora, e desaparecia, e esse homem a recebia de novo. E Deus compara esse amor benigno e compassivo desse marido perdoador com o amor dele, porque nós somos parecidos, ou temos movimentos parecidos com essa mulher de vida fácil. Outra ideia de amor que a Bíblia coloca é a ideia de um amor de uma mãe por seu filho. Ele diz assim: ainda que uma mãe possa vir a se esquecer de seu filho, eu não vou esquecer de vocês jamais. A mãe carrega no seu ventre por 9 meses uma criança. A criança nasce das suas entranhas. Eu sou pai, eu já vi acontecer isso pelo menos 3 vezes. É uma coisa fantástica. Ela amamenta no seio durante alguns meses e esquece no carrinho do supermercado. Será possível? É possível. A gente tem visto ultimamente aí argentino esquecendo esposa pelo caminho, e até recentemente filhos, né? Então Deus compara esse amor tão intenso, visceral, forte, poderoso de uma mãe com o seu filho, com a sua cria, e diz assim: esse é um bom exemplo de amor. Mas a mamãe ainda poderá se esquecer do seu filho.
eu, porém, jamais me esquecerei de ti. O amor que nós temos, então, com esses dois exemplos que são bons, mas ele ainda é um amor cuja ilustração é um pouco fraca, porque há o agente que ama e há o objeto do amor. Sempre há duas pessoas no amor, né? O Salatiel e a Fran estão tão bonitinhos aqui na frente, sentados, casal de namorados, um ama o outro. Eu não sei o que a Fran viu no Salatiel, eu sei na verdade, mas ela viu alguma coisa que agradou ela. Um guri que teme a Deus, leva a sério a vida cristã, um cara que veio de Bagé, e está lutando aqui para conseguir. Acompanhei ele na mudança de emprego recentemente, orando por ele, vindo a seriedade com que ele encara as pequenas mudanças na vida dele, colocando Deus junto. Então, não sei se ele é bonitinho, acho que a Fran achou, presumo que sim, mas ela gostou do Salatiel, viu qualidades nele, ama ele, gosta do companheirismo com ele, e ele também. A Fran é muito bonitinha, não é fácil de dizer o que tu gostou dela, né? Mas ela também é meiga, é carinhosa, ela gosta dele, ela se sente bem com ele, se sente seguro, tanto que o pai dela entregou rapidamente a mão dela pro guri, disse, olha, pô, esse guri é joia, né? Estou brincando aqui, depois você me puxa a orelha depois do culto. Mas o amor sempre tem uma relação de eu dou, esperando que eu receba algo em troca, não tem? Seja lá o que for, tem algo para eu receber também. Carinho, companheirismo, afeição, facilmente. Mas o amor de Deus, queridos, ele não se baseia no nosso valor, não se baseia na nossa pessoa. Nós não somos o objeto tão valoroso que Deus nos amou, mas o amor de Deus por nós se baseia nele mesmo, nele como autor único do amor. Ele nos amou e nos amou até o fim, ao ponto de entregar seu precioso e único Filho por nós. Deus é amor e seu caráter é amor, e Ele não nos ama porque nós temos alguma qualidade especial. Ele passou a dizer, pô, o Roger é um cara bacana, até vale a pena amar o Roger, porque se eu amar o Roger, pode ser que o Roger até venha talvez se torne até um pastor um dia, quem sabe, né? Pouca chance, mas... A palavra amor, em algumas traduções bíblicas, é traduzido por caridade. Se não me falha a memória, eu sei que tem um irmão aí que vai me ajudar depois do culto, não vou citar nomes porque as pessoas depois vão me puxar a orelha aqui, mas em algumas expressões mais eruditas, em algumas vezes a palavra amor é transcrita por caridade. O que é caridade? Imagina que você está passando pela rua e você vê no chão, na sarjeta, uma pessoa imunda, sentada no chão, uma pessoa mal vestida, as unhas compridas, com aquela sujeira embaixo, sabe aquela unha que faz tempo que não corta e está dobrando já. Tem um cachorro sarnento do lado daquela pessoa, você olha, primeiro você tem até um pouco de aversão, um pouco de nojo até daquela pessoa, pensando, como poderia alguém chegar nesse ponto? Pelo menos um banho devia tomar, não é? Isso que você pensa, mas não fala. E aí passa o Roger por aquela pessoa, e vindo lá do Bourbon com as compras da semana, passa por aquela pessoa e olha para aquela pessoa e diz, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Eu abro a minha sacola, então entrego para essa pessoa alguma coisa que eu comprei no mercado, algum alimento, talvez alguma roupa que eu tenha comigo, e eu faço então para essa pessoa uma caridade. Quando eu faço a caridade, ninguém de nós que já fez caridade pensou que receberia algo em troca. Não há o que aquela pessoa me devolver, não há o que aquela pessoa possa me dar em troca, não tem nada que ela possa trazer para contribuir nesse nosso relacionamento de caridade.
A caridade parte do doador única e exclusivamente num ato, numa direção só. Não há o que o mendigo, o maltrapilho, possa fazer por aquele homem. Você sabe quem é o doador nessa história? Você sabe quem é o caridoso nessa história? Você sabe quem é o maltrapilho nessa história? Quem é o mendigo nessa história? Abra comigo para Romanos 3. Romanos 3, a partir do versículo 10, a Bíblia diz quem você é. A Bíblia diz quem eu sou. Ali diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas, quando abrem a boca, são um túmulo aberto, as suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Vamos parar por aqui. Paulo está dizendo aos romanos que não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém bom intrinsecamente, que não há ninguém útil, não há ninguém que faça o bem. Então você acha de fato que Deus olhou para você e achou alguma coisa boa em você, e o amor dele por você é porque você é um cara legal? Porque você é honesto? Você faz coisas boas? A salvação te atingiu porque Deus sabia que uma coisa ótima ia acontecer contigo? Não, o amor de Deus vem dele e é de graça por você, numa única direção, sem você ter feito nada e sem saber se você um dia fará nada. Deus te ama. Ele te escolheu, a decisão foi dele e de mais ninguém. A palavra escolha mostra isso. Quem escolhe tem o poder na mão de escolher sim ou escolher não. Não sei a sua experiência no esporte, a minha não foi muito boa, e esse exemplo é muito fraquinho, me perdoem. Nesse ginásio aqui de esportes, eventualmente ia jogo de futebol. E a minha galera jogava futebol e eu participava também do jogo. Queria participar. E aí até hoje funciona assim, os mais habilidosos são os que escolhem, né? 2 times. E a gente contava assim, aí tinha 12, 13 pessoas. Quando tinha 12 pessoas eu já sabia, não vai dar certo, vai sobrar para mim. Mas aqueles que escolhiam, eles tinham absoluta liberdade de escolher quem eles queriam. Às vezes eles escolhiam primeiro o melhor, como estratégia. Depois escolhiam um goleiro, que é uma estratégia também. Aí depois podia escolher mais 2 ou 3 para formar o time, que estava garantido como é que chama? O plantel ali, o time, né? Mas eu ficava às vezes triste, porque meu futebol não chegava ao ponto de eu ser cobiçado pelos escolhedores, né? Mas eu quero trazer para vocês essa ideia de que quem escolhe tem o poder e a autoridade. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, na sua soberania, com o seu poder, que é só dele, ele te escolheu, para uma razão específica, diz ali, para sermos santos e irrepreensíveis. Santos não é aquele que nunca pecou, nem que torce para o time dos santos. Santo é aquele, a palavra hebraica para santo é kadosh, é aquele que estava dentro de um contexto e foi retirado para um fim. É como se você pudesse pegar uma torta, um bolo, você fatia aquele bolo, tira parte daquele bolo para servir para alguém. Santo significa separado para um determinado propósito. Qual é esse propósito que Deus nos separou? Para estarmos na presença dele, diante desse Deus todo-poderoso que também é Pai, irrepreensíveis, sem culpa, livres, felizes, com absoluta liberdade. Por isso Deus nos amou, por isso Deus te escolheu, para que nós possamos, de uma forma livre, estarmos diante de Deus.
Não porque nós somos bons, pela obra de Cristo, pelo que Cristo fez por nós, nós temos condição de estar diante de Deus. Deus diz: querido, eu tenho um plano para você. Eu te escolhi para ser meu. Eu quero te revestir com meu perdão através do sangue de Cristo. Eu quero que tu viva na minha presença. Não viva como alguém perdido nessa sociedade, nesse mundo, que não sabe de onde veio nem para onde vai. Eu te escolhi, vem viver comigo. Cristo vai te conectar comigo, vai te separar para o fim de andar na minha presença de modo livre, sem culpa, com essa alegria que Paulo fala. Bendito seja Deus e Pai. Que coisa maravilhosa que Deus fez por nós. Vamos festejar, vamos nos alegrar. Para isso que Deus te escolheu. A primeira expressão de amor de Deus, Deus te escolheu para andar na presença dEle. Lembra daquele hino tradicional? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Lembra? Mas eu sei em que tenho crido. É isso. Eu não sei. Uma vez que você é escolhido, você fala: eu? Que coisa magnífica. Segunda expressão do amor de Deus é: Deus te predestinou para ser seu filho. Versículo 5. Vamos lá para Efésios, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Filho, como eu disse, Ele não quer ser só seu Deus, seu Salvador. Ele escolheu você, Ele separou você, Ele quer fazer uma obra de salvação, de santificação na sua vida, para que você possa se apresentar diante desse Deus incrível e puro e santo, de forma sem culpa, irrepreensível, porque Ele não quer que você fique só no pátio lá do templo, ou pensando num palácio no pátio. Ele quer que você entre e que divida a mesa com Ele. Ele quer te adotar como filho. Um filho demonstra o amor de um pai para com ele. Um filho demonstra que Deus tem um amor. O único filho dele legítimo é quem? Jesus Cristo. Por isso que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós somos todos adotados por filho. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ser um Deus pessoal conosco. A palavra predestinou é uma palavra complicada, mas vamos tentar simplificar essa palavra. Pré, antes. Destino, caminho. Foi difícil eu encontrar essa definição, tive que estudar muito. Deus tem o destino prévio da nossa vida nas suas mãos. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a uma hora. Deus sabe o que vai acontecer com tua vida, para o resto da sua vida. Predestinou, sabe, quer dizer, Deus conhece você, Ele te escolheu, e Ele tem um plano para você. O plano não é de deixá-lo salvo, vivendo como um órfão na rua, um salvo bem vestido, um filho adotivo com roupas limpas, vivendo na sarjeta. É um filho com roupas limpas, vivendo no palácio com Ele. Essa é a ideia de predestinação. Vamos dar uma olhada em Salmos 139, um versículo que eu aprecio demais. Salmo 139, versículo 16. Diz ali: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Este versículo aponta e contribui
para a ideia, para a verdade, não é só uma ideia, a verdade teológica, que Deus age na sua soberania absoluta sobre nós, nos escolhendo, nos predestinando, nos salvando e nos santificando. A ideia da adoção, para nós, reforça os planos de Deus para a igreja. Nós aqui reunidos aqui, todos aqueles que um dia se renderam a Cristo e reconheceram o caminho da cruz, nós fazemos parte da igreja de Cristo, dessa nova sociedade que Ele está montando, que Ele está construindo, o reino de Deus, como a Bíblia também fala, ou a família de Deus, como Efésios diz. Nós somos um, através do plano de Deus. Deus conhecia, querido, todos os seus dias. Você era um embrião informe na barriga da sua mãe. Deus conhecia você, sabia o seu nome, sua identidade, a cor dos seus olhos, se você pentearia o cabelo para a direita ou para a esquerda, tudo Ele sabia. E Ele te predestinou por isso, porque Ele te amou e porque Ele quer que você viva como um filho amado na presença dEle. Nós participamos uma época, Suzy lembra, num orfanato em Cotia. Passamos com um grupo de alunos naquele orfanato durante, acho que uma semana, mais ou menos. E quem já teve contato com orfanatos e com crianças em situação assim de risco, acho que está correto falar, ou vulnerabilidade, vai entender o que eu vou tentar dizer. Nós dormimos lá aquela semana, nós brincamos com aquela galera, jogamos futebol, nós contamos histórias, nos rolamos na grama, fizemos brincadeiras e é interessante que no meio daquele povinho todo, né, de várias faixas etárias, 30 crianças talvez, 1 ou 2 se conectaram comigo. Tinha um pequenininho assim, que volta e meia ele estava agarrado na minha perna, que assim, se agarrava na minha perna, e ele olhava para mim com um sorriso e dizia: tio, me leva para casa. Deus colocou na alma da humanidade um desejo de sermos filhos do Pai. Se você tem esse desejo de ser filho de Deus através da obra de Cristo, é porque Deus já está trabalhando no seu coração. Deus te escolheu. Mas Deus não quer só livrar você do pecado, do inferno. Deus quer te tornar como um filho. Deus quer dividir a mesa contigo. Deus quer te dar os mesmos direitos de Cristo. Efésios 2:6, eu li há pouco. Ele nos fez reinar com Cristo em lugares celestiais. A herança de Jesus é a sua herança. Aquilo que Deus prometeu para Cristo, Deus prometeu para nós, porque quando nós somos adotados como filhos, nós temos os mesmos direitos de Cristo. Não é lindo? Nós não somos alguém que simplesmente está bem vestido agora e vive no pátio da casa, mas nós somos pessoas convidadas a sentar à mesa, a sentar no colo, a receber um carinho desse Pai, do Pai chegar para nós e nos beijar e dizer: filho, como eu te amo, e de nós podermos chegar diante desse Deus santo e poderoso e dizer: Deus, Pai, me abençoa, eu preciso da tua bênção. Por isso que Deus te amou e enviou Jesus, para que você pudesse se sentir filho e não mais um órfão, encontrando significado para a sua vida, como esse menino que dizia para mim: tio, me adota, me leva. Desesperado, ansioso, sonhando com uma família. João 12 fala sobre isso de uma forma diferente.
mas eu preciso ler esse texto. João 1,12 fala: contudo, aos que o receberam. Receberam quem? Jesus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, nome de quem? Nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus concede esse direito para você, quando você crê, quando você recebe, quando você diz: Senhor, eu quero ser seu filho, me arrependo da minha vida andando aí desnorteado, quero ter um caminho. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, diz aqui, os quais não nasceram por descendência natural, só Cristo, só Jesus é o descendente natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O nascimento vem de Deus, Deus gera nova vida em seu coração, e quando você nasce de novo, acontece aquele impacto espiritual na sua vida. Quando você se entrega para Cristo, você reconhece: Ele me ama, há um Pai, e esse Pai é um Pai de amor. E como é que eu andava como órfão pelo mundo? Não é possível. Que maravilha que aconteceu comigo. E aí você age como muitos de nós agimos, saindo rapidamente pelas portas afora, dizendo: Jesus existe, Ele é real, eu me entreguei, eu vi, eu era cego, agora eu vejo. Esse discernimento espiritual tem a ver com a regeneração que Deus traz em nós e nos adota então como filhos. Deus ama você e Deus quer trabalhar na sua vida. E para concluir, tudo que somos e temos em Cristo se origina em Deus e volta para Deus. Versículo 6 diz: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha a expressão aqui: para o louvor da sua gloriosa graça. Tudo isso aconteceu, e a nossa resposta para Deus é de louvor. E ele fala que a graça de Deus não é uma graça simples, não é um presente qualquer, é uma graça gloriosa. E eu quero terminar citando o que João Crisóstomo, um velho pai da igreja, falou a respeito dessa graça que Deus age e toca em nosso coração. Ele fez uma analogia como a graça de Deus, ela é tão abundante, tão gloriosa, tão inexplicavelmente linda, que é como pegar um velho pobre, um velho sujo, um velho leproso, um velho maltrapilho, e Deus então age poderosamente, soberanamente sobre esse homem e transforma ele num homem jovem, num homem rico, num homem saudável, num homem saciado, num homem bem vestido. Graça é quando Deus age em seu favor e te torna digno de chamá-lo de Pai. Isso é graça. Então, queridos, antes de mostrar em Efésios como nós devemos viver, é importante nós entendermos a ação poderosa de Deus sobre nossas vidas. Graciosa. Nós somos esses homens aqui maltrapilhos. Nós somos como esse velho leproso. Nós somos como uma criança órfã. Nós somos como alguém que anda por aí sem saber de onde veio, para onde vai. E esse amor, essa salvação é gerada por Deus, por amor. Deus te escolheu. Deus te predestinou para andar com Ele, para te deixar transformar puro, santo e irrepreensível, para viver na presença dEle de forma gloriosa. E isso é motivo de grande alegria, deve ser motivo de grande júbilo. A gente deve sair daqui dando pulo, porque é o único Deus que age assim em toda a história. Não há prescrição de uma outra fé, de uma outra religião, de um outro Deus que age assim. Todas as outras fés olham para a pessoa como uma pessoa culpada, e a pessoa tem que
fazer das tripas o coração para aplacar essa fúria dessa divindade. Deus não pede nada da gente. Deus age de graça. Deus age por amor, porque Deus é amor. Eu quero dizer assim para você: se você ainda não sente que Deus tocou o seu coração, você não se sente filho, você não tem aquela intimidade de dizer pai, você não sente o calor do abraço de Deus na sua vida, você não sente o perdão dos seus pecados, é porque você ainda está no processo. Deus te ama e Deus quer conceder a você uma nova vida. Deus quer te tornar filho, com todos os direitos que Cristo tem. Deus quer conceder a você também. Baixe sua cabeça e nós vamos orar juntos. Pai de amor, eu louvo ao Senhor por esse plano tão complexo e profundo que eu tive que fazer a ginástica de tentar colocar aqui no mais breve tempo que eu pude, Pai. Mas, Pai, quando eu paro e medito nisso, como eu tenho feito já, especialmente mais profundamente ontem, eu caio de joelhos diante do Senhor, Pai, com choro e adoração, por causa do grande amor que o Senhor tem demonstrado por mim. A tua graça especial, gloriosa, magnífica, de pegar um cara como eu, leproso, moribundo, e olhar para mim nos olhos, como um pai olha para um filho e dizer: eu te amo. Senhor, olha nos olhos de todos os que estão aqui e revela o teu amor irresistível para as pessoas que estão com o coração pesado hoje aqui e ainda não te encontraram como Pai. Que possam se render aos pés de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para que essas pessoas também possam experimentar como eu tenho experimentado, Pai. Eu não falo com arrogância, eu falo com humildade, com gratidão. Eu tenho experimentado o teu amor na minha vida. Eu tenho experimentado poder andar diante do Senhor como santo e irrepreensível, como alguém sem culpa, porque o teu pecado cobriu toda a minha culpa, Pai. Não significa que eu não peco mais. Quando eu peco, eu corro rapidamente para a cruz, para pedir o teu perdão de novo e aprender a andar mais próximo do Senhor, com os direitos que eu tenho de intimidade contigo, direitos do Senhor me suprir espiritualmente com teu Espírito, o direito que o Filho tem de ser ministrado pelo Espírito que nos lembra de toda a verdade. Pai, muito obrigado por tão grande salvação que tu providenciaste por vontade tua, única, soberana e absoluta, sobre nossas vidas, Pai. Eu oro assim, confiado no nome de Cristo e com o coração cheio de gratidão, Pai. Amém.